Today, I am launching a new United Nations public advocacy campaign, Only Together, which calls for COVID-19 vaccines to be available to everyone, everywhere. This year of crisis has caused a tidal wave of suffering. The virus has killed more than 2.5 million people and left millions more with debilitating long-term health effects. Families and economies are reeling. Now, with the promise of vaccines, we can see light at the end of the tunnel. Scientists worked wonders, developing safe and effective vaccines in record time. We now have the tool to stop COVID-19 in its tracks. But so far, a small number of rich countries are rolling out a majority of the doses. COVID-19 vaccines must be considered a global public good. No country can overcome this crisis in isolation. Governments and businesses must share doses and technology so supply goes further and distribution goes faster. COVAX, the Global Vaccine Initiative, is our best way to do just that. So let's make it happen. Only together can we protect healthcare workers and the world's most vulnerable people. Only together can we revive our economies. Only together can we end this pandemic and recover. And then, together, we can all get back to the things we love. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19? Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. TAP Portugal oferece voos diretos de Toronto e de Montreal para Lisboa. Nesta época, a TAP vai aumentar as frequências a partir das duas cidades no Canadá. Mais voos diretos para Portugal com ligações para o resto da Europa. Ao reservar o seu voo pela TAP, tem ainda direito a uma alteração gratuita. TAP Air Portugal. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos, eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Coco Rico, o especialista do franguinho à portuguesa. Informamos a nossa clientela que estamos abertos todos os dias das 10 horas às 19 horas. Já estamos a aceitar encomendas desde leitão, borrego e outras carnes. Coco Rico. Guinness, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para o 4º domingo de Quaresma.
As intenções desta celebração: Edmundo Muniz, Maria do Carmo Carvalho, Maria Amália Casaca, António Carvalho, António Raposo, pedido da família, João Evangelista Guiomar, Leonildo Miranda, Alfredo Medeiros, Francisco Machado, Maria do Céu Medeiros, Jacinto Pimentel, Alfredo Rodrigues, Leonor Germano, Lucinda Teixeira Pereira e José Fernandes Pereira, Almas de Guiomar Janeiro, José Calouro, José Paiva e Irondina Paiva, José Monteiro, António Linhares Rosonina, José Couto e Souza e Maria Emília Lopes, Lucinda Teixeira Pereira, Luís Jardim, Landelino Vitória, Gilberto da Ponte, Ana Maria Roque, Fernando Couto, José Pacheco, Filomena Vieira, Maria dos Anjos Arruda, Eduardo Custódio, família Furtado e Amaral e família Bento e Pacheco, Maria de Melo Rodrigues, Maria dos Anjos Melo e José Furtado Alexandre, Jorge Manuel de Melo, Noé Miranda, Francisco Ávila, Isabel Ávila, Manuel de Sousa Amaral, Maria de Lourdes Teixeira. Subiremos montanhas sagradas, colinas suaves do amor cristão. Lá no alto Jesus nos acena, mostrando o caminho da salvação. Vamos seguindo para o altar, onde Jesus se dá no pão. Vamos dizer pelo cantar a prece do coração. Deus que desceu do alto céu, veio servir-nos de farol neste caminho em volta em fé, em busca do grande sol. Subiremos montanhas sagradas, colinas suaves do amor cristão. Lá no alto Jesus nos acena, mostrando o caminho da salvação. Irmãos e irmãs, bem-vindos a esta celebração da Eucaristia. E hoje eu vou acrescentar mais uma intenção, além daquelas mencionadas pela alma de Manuel Tavares e Úrsula Guiomar Tavares, a pedido de Maria de Fátima. Muito bem, irmãos, vamos agora iniciar essa missa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos abriu o amor. Estamos vivenciando esse tempo de Quaresma, em que nós cristãos vamos seguindo passo a passo a vida de Cristo, sobretudo os seus momentos finais, a sua morte, se preparando para essa Semana Santa. Vamos nesse momento reconhecer que nós somos pecadores e vamos invocar com confiança a misericórdia de Deus. Juntos vamos confessar.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhe os mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que chegou de haver remédio perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para Babilônia todos os que tinham escapado ao fim da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias, enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 170 anos. No primeiro ano do reino de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu dê-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho, e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Refrão: se eu me não lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Sobre os rios de Babilônia nos sentamos a chorar, com saudades de Sião. Nos salgueiros das suas margens dependuramos nossas harpas.
Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Aqueles que nos levaram cativos queriam ouvir os nossos cânticos, e os nossos opressores uma canção de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esquecida fica a minha mão direita. Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém a maior das minhas alegrias. Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos. E com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez sentar nos céus, assim quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. De fato, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, só nós, obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou, como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo o que nele acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa desta condenação é: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Tá, irmãos? O evangelista João nos apresenta hoje
a conversa que Jesus teve com Nicodemos. E Jesus disse a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus começa a tirar imagens do Antigo Testamento para fazer uma explicação a Nicodemos sobre as questões que ele apresenta para Jesus. E Nicodemos era um mestre fariseu. Ele veio até Jesus durante a noite. Se nós lermos João 3, é meio na calada da noite que Nicodemos vem conversar com Jesus, porque ele não tem coragem de vir durante o dia, ele não quer ser visto. Por isso ele vem de noite, não é? Para fazer uma pergunta a Jesus. E essa cena se dá lá em Jerusalém. Nicodemos era membro do Sinédrio, porque era um doutor, um fariseu, não é? Mas ele, de certa maneira, ele está se escondendo. Ele não quer que a sinagoga saiba ou descubra que de alguma maneira ele acredita em Jesus. Muitos fariseus não acreditavam em Jesus, mas este fariseu acredita em Jesus. E, portanto, ele vem na caladinha da noite para conversar com Cristo. Vocês sabem que é na calada da noite que acontecem muitas coisas, não é? Então, na calada da noite é onde os assaltantes aproveitam a oportunidade para realizar as suas ações misteriosas, escondidas, né? Os vândalos também, as pessoas que vandalizam, eles gostam de agir na noite, porque a escuridão cobre tudo, não é? É assim. Por isso que durante a noite é muito bom sair de casa, porque sabe-se lá o que acontece na calada da noite, né? Mas é na calada da noite que muitas coisas se movem. Aqui eu vejo Nicodemos na escuridão, não é? As coisas boas acontecem à luz do dia, mas coisas ruins acontecem durante a noite. Porque a noite se torna uma espécie de cobertura, né, de cortina, e é onde os atos das pessoas não podem ser vistos. O que Nicodemos tem a esconder? Nicodemos tem a esconder que ele acredita em Cristo e que ele não quer que ninguém saiba que ele acredita em Cristo. É uma espécie de discípulo oculto de Jesus. Ele já é uma espécie de discípulo oculto, um discípulo escondido de Jesus. No entanto, ele está fazendo coisas que ele não quer que as pessoas saibam, pelo menos por enquanto não vão saber, não é? Então ele vem a Jesus, e quando ele faz a colocação para Jesus, ele diz assim: Rabi, nós sabemos que és um mestre vindo de Deus. Se a gente puxa lá no início essa conversa, o Evangelho apresentou uma conversa um pouco à frente, mas o início da conversa é assim: mestre, sabemos que tu és um homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer milagres se Deus não estiver com ele. Quer dizer que Nicodemos acreditava de fato em Jesus, não é? Ou seja, ele está considerando, talvez com alguns outros mestres, escondidamente, ele está considerando que Jesus pode ser o Messias. Ele não tem ainda toda a certeza, mas ele pode ser o Messias. E aí Jesus, nessa conversa, esclarece para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nascer de novo que Nicodemos não entende. Nicodemos pensa no nascimento físico, mas Jesus está falando metaforicamente. Jesus fala do nascimento espiritual, que Nicodemos parece não compreender. E Jesus fica perplexo, porque ele, sendo o mestre de Israel, não sabe essas coisas. Então Jesus tem uma conversa explicando isso para ele. E aí Jesus ele começa a dizer sobre Moisés e a serpente no deserto. Porque Moisés levantou uma serpente no deserto. E Jesus diz para o Nicodemos: da mesma maneira o Filho do Homem vai ser levantado também. Aqui Jesus está colocando para Nicodemos uma imagem do Antigo Testamento, lá em Números, capítulo 21. Porque as serpentes, essa cena das serpentes, os judeus conhecem muito bem. Durante o deserto, eles estavam queixando contra Deus, fazendo muitas queixas contra Moisés e contra Deus. E aí vieram essas serpentes e morderam muitos deles, envenenou. As serpentes envenenaram muitos deles, que poderiam morrer ali justamente no deserto. E Moisés então recebeu uma instrução de Deus, para ele fazer uma serpente de bronze, erguer, quem olhasse para a serpente ficava curado do veneno da serpente. Ou seja, isso é uma imagem que Jesus justamente faz uma contraposição entre ele que vai ser levado na cruz e uma serpente que foi levada no deserto e salvou muitos da picada venenosa. Jesus é uma espécie de imagem também dessa serpente. Ele vai ser levado, não é, na cruz. Quem olhar para ele poderá ser curado do veneno do pecado, se a gente pode dizer assim. Isso é uma imagem, não é? Portanto,
Olhar para Jesus e crer nele significa acreditar nele. Então, acreditar nele e significa confiar nele também. Não é simplesmente acreditar por acreditar, tem que ser uma fé de confiança, na verdade. Significa, no fundo, deixar que a nossa vida seja transformada por ele. Assim, o veneno do pecado pode ser extraído da vida da pessoa. Se a nossa vida for transformada pouco a pouco por ele, o veneno pode ser arrancado também nessa transformação, não é? Portanto, colocar a confiança nele, além de qualquer outra coisa, acima de qualquer outra coisa, isso exige uma fidelidade a Cristo. E Jesus continua dizendo para Nicodemos: pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim Jesus começa a abrir a mente de Nicodemos para entender que Deus tem um plano de salvação e que Deus enviou o seu Filho, não é? E aqui ele revela que ele é o Filho unigênito. Está dizendo isso claramente para Nicodemos, que já acredita um pouco em Jesus, e Jesus começa a abrir um pouco mais a compreensão dele. Deus amou tanto o mundo, diz ele para Nicodemos. Jesus faz essa afirmação do amor incondicional de Deus, do amor infinito de Deus, porque Nicodemos tem uma visão um pouco estreita de Deus. Nicodemos provavelmente ele tem uma visão de um amor mais estreito, não de um amor tão incondicional ao ponto de Deus enviar o seu Filho. Não é assim que Nicodemos percebe as coisas. Porque Nicodemos, como fariseu, ele entendia um Deus tinha essa imagem de um Deus juízo, um Deus mais áspero, um Deus mais rude, mais exigente, um Deus mais apaziguado, com sacrifícios, né? Um Deus ao qual se deve obediência absoluta, se segue regras absolutamente, estritamente, porque como fariseu ele seguia estritamente regras. A imagem que ele tem de Deus, que Nicodemos tem de Deus, é isso. Então a imagem de um Deus bastante exigente, digamos assim. Mas agora Nicodemos começa a perceber que Jesus revela para ele um Deus também extremamente misericordioso, um Deus que perdoa, né? Ou seja, um Deus que acolhe. Isso começa a mudar um pouco a visão de Nicodemos, como mestre fariseu, porque como doutor fariseu ele não tem essa visão, tá? Ele não tem essa visão de Deus. Portanto, a nossa imagem, aquilo que nós compreendemos de Deus, a imagem que nós fazemos de Deus, faz com que a gente crie um tipo de relacionamento com Deus, diferente de pessoa para pessoa, conforme a imagem que se tem de Deus. E a imagem que Nicodemos tem de Deus é uma coisa completamente diferente daquilo que Jesus está dizendo para ele. São coisas diferentes. Tem um psiquiatra suíço chamado Paul Tournier. Paul Tournier, ele tem um livro que ele escreveu alguns anos atrás chamado Culpa e Graça. A graça e a culpa, em que ele discorre no seu livro um pouco, explica um pouco sobre o amor incondicional de Deus. O que é o amor incondicional de Deus? O amor incondicional de Deus depende como nós processamos isso na nossa mente, diz o Paul Tournier. Porque a criança, ela tem inconscientemente medo de perder o amor dos pais. Toda criança tem isso no inconsciente, na verdade. Porque uma criança, no fundo, ela tem medo de ser rejeitada pelos pais. A criança, muitas vezes, tem a impressão de que o amor dos pais é uma coisa condicional, ou seja, desde que a criança seja boazinha, o papai vai gostar dela, a mamãe vai gostar dela. Então, os pais, para afastar a criança do mau caminho, podem dizer assim: nós gostamos de você, desde que você seja boazinha. Isso, desde criança, começa a criar uma impressão no inconsciente, não é? E a criança pode começar a achar que o papai e a mamãe só vai amá-la se ela for boazinha. Então, se você for uma criancinha que faz tudo bem feito, faz as suas coisas direitinho, mamãe vai compensar você, mamãe vai recompensar você, mamãe vai gostar de você. Então, essa impressão fica no inconsciente de muitas pessoas. Ou seja, a criança pode começar até a achar: seja boa e eu te amarei. Seja muito boa e eu vou gostar de você. E assim você vai ser minha querida, meu querido, desde que você seja uma criança bastante boa. A ideia dos cristãos, no fundo, muitos cristãos traz isso no inconsciente. A sua relação com Deus, a relação entre Deus e religião, e a relação entre a pessoa e Deus, não é? Muitos cristãos acham isso: seja bom e eu te amarei. Mas essa projeção é do inconsciente. Muitas vezes a gente projeta
aquilo que está no nosso inconsciente, que são esquemas pré-estabelecidos que vêm de muito longe, isso começa a vigorar no plano espiritual, ou no plano do relacionamento, não só entre nós, mas entre nós e Deus. Portanto, dando até a parecer que o amor de Deus nos é dado dentro de certas condições. O fariseu aqui, ele achava que o amor de Deus era dado dentro de certas condições. Pode ser que a criança dentro do fariseu, a criança dentro do Nicodemos, cresceu com essa impressão de que para você agradar a Deus é a mesma coisa. Para você agradar o papai e a mamãe, você tem que ser bonzinho. Então, para você ter o amor de Deus, você precisa ser bem bonzinho, seguir todas as regras e assim você tem o amor de Deus. No fundo, todo mundo tem uma criança dentro de si, não é? Que segue essas regras ou tem essas impressões. Mas isso tudo é inconsciente, isso não é consciente, não é? Muitas vezes na catequese, os catequistas adulteram esse conceito sem perceber também, porque os catequistas podem passar essa impressão que eles mesmos têm do relacionamento deles com Deus. Não é? Quando os catequistas dizem, seja boazinha e Jesus vai te amar, seja mazinha e você vai receber o castigo. Isso não tem uma relação evidente, mas na cabeça de Nicodemos e na cabeça de muitos cristãos é assim que funcionam as coisas. Só que, evidentemente, do ponto de vista objetivo, não é assim, não é exatamente isso. Não é? Ninguém é bom, todos nós somos pecadores. Deus, Ele nos ama independentemente do que nós fazemos ou do que nós somos. Não é? Nós somos pecadores. E Deus, Ele nos recebe ou nos acolhe, nos considera, independentemente dessa classificação que a gente dá para nós mesmos. Podemos ter uma visão negativa de nós, uma classificação muito ruim de nós mesmos. Mas isso não importa, né? Porque é como Deus nos vê. É a maneira como Jesus está revelando para Nicodemos. Deus amou tanto o mundo, Nicodemos, que Ele deu o seu Filho. Ele deu o que tinha de mais precioso. Será que você consegue entender isso e compreender isso? Você consegue assimilar isso? Aí Nicodemos vai ficar pensando nisso por um bom tempo, é claro, não é? Porque ele precisa mudar uns esquemas do inconsciente dele, digamos assim. Romanos capítulo 5 diz assim: eis aqui uma prova do amor de Deus. Quando éramos pecadores, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O que Paulo está dizendo aqui? É o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Deus amou tanto o mundo que Deus deu seu Filho. Quando ainda éramos pecadores, Ele nos deu uma prova de amor por nós, de consideração. Independentemente se estamos certos, ou andamos muito certinhos, ou fazemos as coisas muito corretamente. Não é isso. Independentemente disso, Ele deu uma prova de amor. Não é? A gente lembra do Papai Noel do Natal, né? Quando eles dizem para as crianças, olha, Papai Noel vai te dar um presente se você for uma criança boazinha. Aí você fica com a impressão, Papai Noel, ele escolhe quem é bom e quem não é bom. Assim, Deus também parece escolher quem é bom e quem não é bom nesse mundo, não é? Deus, Ele ama cada pessoa do jeito que nós somos. Então, Jesus está revelando para Nicodemos que Deus ama cada pessoa independentemente de raça, língua, cor, seja o que for nesse mundo. Porque Jesus está dizendo que o amor de Deus é assim, é incondicional, não é? Ele ama do jeito que nós somos. Tá? Então, não importa o que nós somos ou o que nós fazemos. Então, somos amados por Deus e isso não muda, não vai mudar. Ninguém pode mudar isso em Deus. Deus é assim. Deus é amor. 1 João 4,8. Deus caritas est. E Jesus continua explicando para Nicodemos, para ainda abrir um pouco mais a compreensão dele. Ora, diz Jesus a Nicodemos, o julgamento, Nicodemos, é o seguinte, é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Então Jesus está dizendo o quê? Deus, Ele ama, Deus, Ele dá uma prova de amor, mas os homens continuam preferindo as trevas, porque os homens não amam do mesmo jeito que Deus, ou como Deus, ou tanto quanto Deus. Então Jesus começa a separar que Deus é completamente diferente de nós. E Ele sempre dá provas de que tem consideração por nós. Nós não damos prova nenhuma para Ele. Muitas vezes desconsideramos. Por isso os homens continuam preferindo as trevas de Jesus. Por quê? Porque a luz mostra o verdadeiro eu, não é? A verdadeira identidade da pessoa. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Nicodemos vem de noite, porque Nicodemos quer andar na escuridão. Mas isso é uma imagem das pessoas que preferem as trevas do que a luz.
Muitas pessoas não querem andar na luz, porque andar na luz é andar na clareza. Você não precisa esconder nada e nem deve esconder nada. Mas há pessoas que têm muito a esconder, então elas preferem andar na escuridão, né, para que as suas ações sejam escondidas, mesmo que isso não seja verdade diante de Deus, porque perante Deus ninguém esconde absolutamente nada. Mas algumas pessoas acham que esconde, não é? Alguma coisa. Então, Jesus, ele é a luz, eu sou a luz do mundo de Jesus. E ele revela às pessoas, para elas mesmas, quem elas realmente são. Então, Jesus, ele é a luz nesse sentido, no sentido literal, ele é a luz do mundo, não é? Agora, isso pode ser uma notícia boa ou uma notícia ruim. Jesus é luz como uma notícia boa para quem caminha na luz. Jesus é uma notícia ruim porque aqueles que caminham na treva vão fugir dele. Porque não querem a luz, eles querem fugir para as trevas. Então, é uma verdade que pode ser boa ou ruim conforme a pessoa caminha nesse mundo, não é? Portanto, a pergunta seria, quem nós somos quando ninguém está nos vendo? O que a gente prefere? Ser como Nicodemos, que andamos na escuridão? Talvez. Por exemplo, quem é o advogado quando ninguém o vê? O que ele faz? Qual é o seu comportamento, caráter e ética? Quem é o policial quando ninguém o está vendo? Quem é o religioso ou a religiosa quando ninguém o está vendo? Quem é o político quando ninguém está olhando de perto as suas ações? Quem ele é de verdade? Qual o real caráter dele? Não é? Porque as pessoas, elas podem ser uma coisa completamente diferente, longe dos olhos dos outros, né? E perante os olhos dos outros, elas mudam completamente de postura, não é? Nós chamamos isso de aparência, né? Manter as aparências, por isso que a gente fala assim, não é? As coisas nem sempre o que são. Olha. Pois, e nossos pensamentos, nossas ações não escapam da luz, não escapam de Deus, não escapam do julgamento de Cristo. Nada escapa dele. Embora a gente em algum momento ache que a gente esconde as coisas. Mas tudo que está escondido, em algum momento vai ser revelado. Porque é revelado. Não é? Quando Jesus diz aqui, João 3,20, é um pensamento teológico. Todos os que fazem o mal odeiam a luz, não se aproximam da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Percebe? Eles preferem ficar na escuridão, porque eles vão agir de maneira má, para que não sejam denunciados. A pergunta é como isso funciona para nós também, né? Porque Jesus revela uma coisa que funciona para todo mundo, mas especificamente como isso funciona para mim. Essa é a pergunta, não é? A luz provoca juízo, porque diante da luz nada se esconde, então existe um juízo perante a luz, que é Cristo, né? Provoca julgamento, né? Deixando claro o que é realmente a pessoa. Por isso, eles preferem a escuridão para esconder as suas ações. É uma tentativa de esconder, não é? Mas isso não impede que Cristo, Deus, através de Cristo, saiba todas as coisas, não é? E quando Nicodemos percebe tudo isso que Jesus está dizendo, claro que a compreensão dele está abrindo nesse momento, não é? Porque Jesus está dizendo muitas coisas. E, sobretudo, o que vai chamar mais a atenção de Nicodemos é esse ponto em que Jesus está dizendo para ele que o Filho do Homem será elevado, vai ser levantado. Isso aqui mostra o amor divino diante de um mundo hostil. Provavelmente, Nicodemos vai se lembrar disso depois quando ele vê Jesus na cruz, não é? A hostilidade, né, do mundo leva Jesus à morte. Mas isso não impediu de Deus dar uma prova de amor pela humanidade. Não impediu. Não é? Isso, portanto, leva a compreensão de Nicodemos para um nível mais elevado, né, sobre Deus e sobre a pessoa de Jesus. Jesus, ele é a luz desse mundo. João 9,5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 11,9. Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Agora, quem caminha de noite tropeça porque não enxerga. Tem que caminhar em Cristo, é caminhar na luz, caminhar na verdade, para não tropeçar e não cair. João 12,35. Ainda por pouco tempo, a luz está no vosso meio. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam. Aqui é uma imagem de luz e trevas. João usa muito essa sobreposição, luz e trevas, trevas e luz.
para falar de andar em Cristo ou andar fora de Cristo, andar na verdade ou andar fora da verdade, andar, né, na transparência ou andar na mentira, né? Então, andar na luz é uma questão de escolha. Eu preciso escolher andar na luz. Então, permitir que a luz brilhe e seguir essa luz através de escolhas concretas da minha vida, não é? Nem todos têm essa convicção. Certamente Nicodemos vai sair dali pensando um pouquinho, não é, sobre isso, porque Nicodemos, ele é uma figura que vacila entre luz e escuridão. Ele vem na escuridão falar com Jesus, mas ele deseja a luz, ele quer a verdade, né? Ele quer saber realmente, né, quem é esse Deus que está se revelando ali através desse profeta, que ele já acha que é o Messias, mas o que ele precisa ainda saber? Por enquanto, ele é uma figura contraditória. Ele caminha na noite, mas ele quer a luz, ele quer a verdade, ele também quer caminhar durante o dia, não é? Então, aqui a gente pode perceber que Jesus, ele é a única luz verdadeira, né, que orienta a nossa vida, nossos passos, não é? Esse clarão deve ser visto a partir da cruz, porque pela cruz vem a ressurreição, vem o clarão da ressurreição, que é essa luz que nós devemos desejar em nossa vida, buscar em nossa vida, não é? Nós não podemos confiar em outras fontes de luz, até porque a energia acaba e a gente fica na escuridão. Então, confiar na luz desse mundo não é uma coisa fiável, não é? A gente tem que confiar numa luz perene, uma luz que não se apaga, que é a luz de Deus, não é? Essa é a luz que Nicodemos buscava, e essa é a luz que nós devemos buscar também em nossa vida. Amém. Vamos ficar de pé agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E é em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Quem foi? Filho do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu, sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, da comunhão dos santos, da remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Preparemos o ofertório e vamos cantar. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Alegria de amar e ser amado, quero em tuas mãos depositar. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. O desejo de ser bom e generoso faz-me viver com mais amor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração.
Ora, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, nas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Ao apresentarmos com alegria os dons, estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação. Dá-vos graça sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que, pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando dos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos, os santos e os coros celestes, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nos santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que lembramos nessas intenções de missa do povo, também as almas de Manuel Tavares e Úrsula Guilmar Tavares. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudação. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Hostia Santa, Maço Cordeiro, amor primeiro do meu amor, hostia Santa, vou ter a dita de uma visita do meu Senhor. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na
no teu seio está Jesus. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, inclinai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora à bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. Também sou povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creia em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creia em mais nada. Terminou a celebração deste domingo. No Evangelho, a referência vai para a luz e para as trevas. O sol é indicativo de verdade, a limpidez. A escuridão associa-se ao oculto, coisas escondidas. Com Deus não existe nada disso. Existe a verdade e o amor, que é infinito. É o amor incondicional. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design.
La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez votre rendez-vous en ligne en vous rendant sur québec.ca/vaccin COVID. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de bien vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Le Baron ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Papineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Equipe Olivia Paiva, 514-707-8877. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial.